Olá pessoal, aqui quem fala é a Nancy de Oliveira e nós vamos continuar a série de palestras do Centro Espírita Paulo Ortiz. Sejam todos bem-vindos, pedimos a todos que nos acompanhem na prece inicial. Vamos então, elevando o nosso pensamento até o alto, até Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que Ele possa nos abençoar, todos eles, que a gente possa aproveitar esses momentos para o aprendizado dos espíritos superiores, através dessa palestra, que a gente possa aproveitar ao máximo, que a gente possa se conectar, que a gente possa aproveitar esses momentos. Agradecemos pelo dia de hoje e que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as formas de caridade. Primeiramente, vamos ver qual o significado da palavra caridade de acordo com o dicionário do Aurélio online, um dicionário de português. Então, caridade é beneficência, que é o hábito e ato de fazer benefícios. Também filantropia, ou que significa amor à humanidade. Chico Xavier diz que a caridade é amor, amor é compreensão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, a irmã Rosália, o espírito a irmã Rosália, em Paris, em 1860, faz uma distinção entre a caridade material e a caridade moral. Qual que seria a diferença entre elas? Então, a caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. Então, o próprio nome já diz, caridade material é quando nós fazemos, então, o bem ao próximo através de bens materiais, através de coisas materiais, alimentos, roupas, vestimentas, enfim. E o que é a caridade moral? Então, segundo a irmã Rosália, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior. Então, é nós suportarmos uns aos outros. Saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Então, quando alguém quer se mostrar melhor do que nós, quer se posicionar de uma forma mais dizendo que sabe mais do que nós, então quando a gente se cala, isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Então, se alguém está fazendo pouco de nós, então, se nós nos fizermos de surdos, né, nos calarmos, também isso é a caridade moral. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Então, aquelas pessoas que nos olham com desdenho, né, se dando de superiores a nós. Então, se nós não dermos ouvidos a isso, então isso também é a caridade moral. E não se incomodar com as faltas alheias. Difícil, né? Geralmente a gente fica sempre se incomodando com as faltas, com os erros das pessoas. Então, quando a gente não se incomoda com as falhas das outras pessoas, isso também é caridade moral. Então, essa é a distinção que a irmã Rosália faz entre a caridade material e a caridade moral. O que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 10, nos diz sobre a caridade. É um espírito protetor que nos dá essa mensagem, em Nyon, em 1860. Então,
Como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Então, muitas pessoas dão a desculpa de não fazerem a caridade pelo fato delas mesmas não terem muito o que doar, né? O que dispor para outras pessoas. Aí, no caso, eles estão considerando, então, a caridade material, não é? Então, o que hei de fazer se eu não tenho, nem eu mesmo não tenho necessário? Então, o que esse espírito protetor diz? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Então, podemos fazer a caridade pela caridade moral, não é? Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então, basta elevarmos um pensamento até aqueles que sofrem, isso já é praticar a caridade moral. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Né? Quando a gente encontra as pessoas, nossos conhecidos ou desconhecidos, e a gente dá uma palavra amiga, uma palavra positiva, né? Um incentivo àquelas pessoas, isso também é caridade. Por ações, Deus nos deu a consciência, ouvia que ela vos dará bons conselhos. Então, nós podemos fazer a caridade também por ações. Ou seja, basta seguirmos a nossa consciência e aí nós estaremos sempre praticando a caridade. E, de acordo com Jesus, amai-vos uns aos outros. Eis a caridade, quando amamos uns aos outros. Difícil também, né? Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, o que Jesus entendia por caridade? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, perdão, compreensão para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade, de acordo com Jesus, então ela é muito mais ampla do que a que a gente imagina. Né? Então, não é só agir de boa forma para com o nosso próximo, não é somente emanar bons pensamentos ao próximo, dizer boas palavras, mas também perdoar, né? A verdadeira indulgência, né? O verdadeiro perdão das ofensas, né? Aquele perdão que a gente esquece do que a pessoa nos fez, nos causou, não é? E o comentário de Kardec sobre essa resposta é a seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, tudo o que está relacionado com as nossas relações com as outras pessoas, a forma como nós nos relacionamos, com respeito, com amor, isso é caridade, de acordo com Jesus, então. Vamos ver agora o que diz uma mensagem de Caritas, dada em Lyon, em 1861, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 14, que Caritas diz a respeito da caridade. Então, há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. A grande diferença entre elas. Então, toda vez que a gente fala em caridade, então não é para a gente relacionar somente com esmola, né? Não é a esmola que é a caridade. Então, existe uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. Então, a esmola, até o termo esmola, é um termo que humilha as pessoas, tanto para quem recebe como para quem está doando aquela esmola, aquele bem material. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantas maneiras.
A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, ou seja, um perdoando as falhas do outro, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E aí, o que pensar da esmola? Na questão 888 de O Livro dos Espíritos, o que pensar da esmola? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: o homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Então, aquela pessoa que vive de pedir esmola, aquela pessoa lá, ela está se embrutecendo, né? Ela está se degradando tanto moralmente como fisicamente. Não é fácil a pessoa viver de esmolas, de pedir esmolas, né? Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Então, na verdade, se nós vivêssemos numa sociedade justa, né, que um dia haveremos de ter uma sociedade justa, né, os fortes devem prover a vida do fraco. Aquele que não pode, que não tem condições de sobreviver, que não tem trabalho, que não tem saúde, né? Então a sociedade, através de mecanismos da sociedade, através de leis, projetos, enfim, teria que prover a vida dessa pessoa que não tem condições de sobreviver. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, o que a gente vê hoje, né, até hoje no planeta Terra, que pessoas vivem de esmola, vivem de pedir, né? Então, isso mostra o quanto nós ainda somos inferiores, o quanto ainda temos que evoluir, progredir moralmente, né? E para prover essas necessidades daqueles que precisam, né? Daqueles que não têm condições de sobreviver sozinhos. Em continuação àquela questão anterior, então, de O Livro dos Espíritos, a questão 888, nós temos essa questão 888A. Então, condenais a esmola, já que a esmola não humilha, né? Então, nós condenamos, né? Vós condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Então, não é censurável doarmos os bens materiais, alimentos, roupas, mas sim a forma como é feita esta doação. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, aquele então que compreende então o que é a verdadeira caridade, é que vai procurar aquele necessitado, fazendo com que aquele que precisa não precisa se humilhar para vir até a gente para fazer esses pedidos, não é? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Então tem que saber fazer a caridade, tem que saber dar esmola, tem que saber doar esses bens materiais. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, com superioridade, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração mal será tocado. Não é? Então, nós também, quando formos fazermos doações, devemos ser humildes, né? E não humilhar o nosso semelhante. De acordo com a questão 889 de O Livro dos Espíritos, então a pergunta é: não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Vocês já repararam aquelas pessoas que ficam assim, ficam no semáforo, né? No sinal de trânsito, fazendo, né? Ou vendendo uma balinha, ou fazendo algum pedido, né? de alguma ajuda, e aí muitas pessoas que passam por ali em automóveis todos requintados, né? Pessoas que têm um poder aquisitivo
bem melhor do que aquele que está pedindo, e aquela pessoa que está dentro do carro, então ela vai e fica julgando aquela pessoa que está mendigando, né? Que está fazendo, se humilhando ali, pedindo alguma ajuda. Então, geralmente, nós que estamos no carro, nós vamos lá e vamos julgar aquelas pessoas ali, né? Vamos julgar o mendigo, dizendo, esse é um vagabundo, esse aí não faz nada, né? Eu não vou dar nada. Então, a gente sempre julga. E aí, então, vem essa questão 889 do Livro dos Espíritos. Se essa questão das pessoas viverem, então, na mendicidade, né, viverem como mendigos, se isso não é culpa delas mesmas. E aí vem a resposta. Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. Então, é difícil, né? Então, as pessoas não tiveram a mesma oportunidade do que nós que estamos numa situação melhor. Não tiveram uma educação moral para que eles pudessem lutar com aquela situação com que eles se encontram. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do nosso globo. Então, da educação moral é que necessita, então, para que o nosso planeta melhore de condições. O espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que a gente vê a fotografia dele ali, né? E a imagem, né? Uma imagem do espírito Hamed. Então ele diz o seguinte: a generosidade, e aí dá o sinônimo de caridade, a generosidade, a caridade é o oposto do egoísmo, né? Então é o contrário do egoísmo. O egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Então isso é egoísmo, né? Então eu quero que outra pessoa viva da mesma forma que eu. Se eu trabalho, se eu me sustento, se eu tenho condições de viver uma vida melhor, por que o outro também não tem? Então isso é ser egoísta, isso é egoísmo. Caridade não é uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas, é também uma capacidade latente em todo ser humano. Então é uma capacidade que todos nós podemos desenvolver, essa capacidade de praticarmos a caridade moral e a caridade material. Então, ainda de acordo com o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, como que é a pessoa, a criatura caridosa, aquele que pratica a caridade? É alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem ser obrigada a tomar para si os infortúnios que lhe pertencem. Então tem pessoas que têm tanta sede de auxiliar, de ajudar o próximo, que acaba querendo forçar com que o outro faça o que a gente deseja. Né? Então, em vez de a gente... E fica tomando para si os problemas do próximo. Então, ser caridoso é alguém que auxilia, mas não é obrigado a tomar para si os problemas do próximo, do semelhante. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Então, não precisa se envolver emocionalmente com os problemas dos outros. Então, a criatura caridosa, ela vai socorrer, mas ela não vai assumir esses problemas de quem está precisando de ajuda. Não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Então, não é ele que vai resolver todo o problema da sociedade, todo o problema da humanidade. Entende que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. Então, muitas vezes, apenas o silêncio, isso já é uma forma de caridade. Continuando, então, as ideias de Hamed, do espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, as pessoas caridosas fazem o bem espontaneamente. O bem tornou-se para elas um hábito. Não precisa fazer esforço para fazer o bem. Procuram agir respeitando a natureza das pessoas. Então, sempre o respeito para com o próximo. Mantém uma postura em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. O escritor espírita José Carlos de Luca, no livro Para o Dia Nascer Feliz, diz que nós temos tesouros espirituais que podem e devem ser repartidos. Um bom conselho,
um telefonema a um amigo em dificuldades, uma visita a alguém hospitalizado, um livro edificante que podemos oferecer a uma pessoa desorientada, um sorriso, um abraço. Agora, na época de pandemia, tá mais difícil, né? Não dá para dar um abraço, mas o sorriso dá, né? Talvez não dê para visitar a pessoa hospitalizada, mas dá para a gente mentalizar e vibrar por aquelas pessoas. Milhares de possibilidades de ajudar sem pôr a mão no bolso e sem encostar na pessoa, né, nesse momento de pandemia. Então, existem milhares de possibilidades para praticarmos a caridade. E também aí a gente diz um telefonema para um amigo em dificuldades, mas hoje a gente pode também dizer que pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger, enfim, entrar em comunicação com os nossos amigos, com aqueles que necessitam, né? Qual então é a verdadeira caridade? São Paulo, ou apóstolo Paulo, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, não somente na caridade material, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Isso nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 6. Então, a caridade é a expressão maior do amor pelo semelhante. Para a gente terminar essa apresentação nossa, nós vamos falar sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. Nós vamos ler, na verdade, isso que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das partes que eu acho que uma das partes mais bonitas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então, São Paulo, ou Paulo, o apóstolo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6. Muito bonito, não é? Agora nós vamos fazer as nossas vibrações desta noite. Nos conectamos aos nossos mentores espirituais, aos mentores do Centro Espírita Paulo Ortiz, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, a Inteligência Suprema, aos médicos do espaço. E vamos pedir, primeiramente, em favor das pessoas cujas fichas se encontram no Centro Espírita Paulo Ortiz, nos cadernos da casa, que possamos vibrar em favor dessas pessoas que estão em tratamento, que pretendiam fazer o tratamento no Paulo Ortiz, as pessoas que ainda estão em tratamento. Agradecemos por esses momentos. Vamos vibrar agora por todas as pessoas que frequentam o Centro Espírita Paulo Ortiz e que nesse momento de pandemia estão impossibilitados de participarem. Pedimos também pelas pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que cada um receba o conforto, o alívio para suas dores, sejam dores da alma, do corpo físico,
sejam problemas psicológicos, que a espiritualidade maior possa envolver a cada um de nós que está acompanhando essas vibrações. Vamos agora pedir pelos nossos familiares, encarnados, desencarnados, que todos possam usufruir desses fluidos benéficos, dessas energias positivas vindas do alto. Vamos pedir também por nós, por cada um de nós, para que possamos ser firmes, perseverantes, para que a gente possa superar as dificuldades desse período de pandemia, que a gente pode ter saúde mental, que a gente possa ter condições de seguir em frente com fé, com coragem, com muita saúde. E agora vamos pedir pelos desencarnados que sofrem, pelos desencarnados, pelos que foram contaminados pelo Covid-19, pelos que ainda não compreenderam essa situação de desencarnado, que a espiritualidade superior possa abençoar, abraçar cada um desses espíritos. Vibramos agora pelos suicidas, que eles possam ter um alento. Pedimos pelos doentes da alma, do corpo físico, doentes em geral, pelos que estão hospitalizados, pelos mendigos, pelos que vivem na mendicância, pelos que vivem na rua, que não têm um lar, que não têm uma família. Que a espiritualidade maior possa abençoar cada um desses nossos irmãos, que eles possam sentir um pouco de alívio, que eles possam ser abençoados neste momento. Agradecemos então aos nossos mentores, aos mentores da casa, e que todas essas vibrações possam ser o alívio para aqueles que sofrem. Muito obrigada, amigos. Obrigada, Jesus. Que assim seja. E agora nós vamos fazer a prece final e o encerramento, então, desta nossa apresentação. Vamos, então, mais uma vez agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, cada um no seu lar, na sua casa, onde estiverem, agradecendo Jesus, agradecendo a Deus, nosso Criador, aos nossos mentores que estão sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo, que a gente possa colocar em prática a caridade, tanto a caridade física ou a caridade material, né? E a caridade espiritual, que a gente possa estar sempre conectados com o alto, que a gente aprenda a viver amando os nossos semelhantes, o nosso próximo, amando e respeitando a todos. Obrigada a todos, obrigada mestres de luz, que assim seja. Obrigada então, pessoal. Então, até uma próxima vez. Obrigada. Me ouvir também é uma caridade. Um abraço a todos e até uma próxima vez.